Olá, beloveds! Vamos agora para mais um estudo de uma classificação doutrinária que diz o crime consumado e tentado. Artigo 14 do Código Penal traduz esses conceitos dos crimes consumados e tentados, dizendo: disse o crime, inciso 1, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Inciso 2, tentado, quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precisamos compreender que, para fins de consumação do delito, é necessário que estejam presentes todos os elementos descritos na sua norma penal incriminadora, todos os elementos que estão na sua definição legal, não se contentando para efeito de reconhecimento da consumação com a presença apenas de alguns desses elementos. Por exemplo, crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Coloca para nós a norma penal que o crime de roubo se dá quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, subtrai para si algo, uma coisa alheia móvel, pertencente a outrem. Se não houver o emprego de violência ou de grave ameaça, se não for uma coisa alheia móvel, enfim, se tiver faltando qualquer um desses elementos que estão descritos no artigo 157, nós não teremos o crime de roubo, ok? Então, se o agente não realizar por inteiro a figura típica, o seu delito restará tentado e não consumado, se essa realização foi impedida por motivos alheios à sua vontade. Cuidado para não confundir o crime tentado com o crime exaurido. No crime exaurido, nós temos acontecimentos subsequentes à consumação. A consumação já ocorreu. Após a consumação, vão ter outros acontecimentos. E é que, por esse motivo, esses novos acontecimentos, esses acontecimentos subsequentes à consumação, não influenciam para fins de ser considerado consumado ou tentado, obviamente. São circunstâncias que vão influenciar na hora da aplicação da pena. Na extorsão, por exemplo, a consumação ocorre no momento em que o agente emprega todos os meios para constranger a vítima no intuito de obter uma vantagem indevida, uma vantagem econômica indevida. Não é necessário que ele venha a receber essa vantagem indevida. A partir do momento em que ele constrange a vítima, o crime já estará consumado. O recebimento da vantagem econômica seria um mero exaurimento do crime, né? Dispensa-se, portanto, o efetivo proveito. Agora, uma vez alcançada a finalidade, o crime está exaurido. Se a finalidade do agente, nesse exemplo que eu dei do crime de extorsão, era obter uma vantagem econômica, mesmo essa vantagem econômica não sendo necessária para a consumação do delito, se ele chegar a oferir essa vantagem econômica, nós dizemos que ele atingiu sua finalidade, dizemos que é um exaurimento do crime. E o juiz considerará essa circunstância no momento da aplicação da pena, em virtude da maior reprovabilidade da conduta. Existem, no entanto, hipóteses em que o agente não consuma, não reúne todos os elementos descritos na norma penal, não consegue consumar o crime, portanto, por circunstâncias alheias à sua vontade. Por isso, o resultado não ocorre, o que caracteriza o crime tentado. Por exemplo, o agente, desejando matar o seu desafeto, dispara vários tiros de arma de fogo contra ele, desejando a sua morte. Mas, no entanto, essa pessoa é socorrida, levada ao hospital e consegue sobreviver. Então, disse que aqui houve um homicídio na modalidade tentada, pois o resultado morte da vítima não foi alcançado por motivos alheios à sua vontade. Outra coisa que não podemos esquecer é que, para que se reconheça a tentativa, nas hipóteses em que o tipo penal permitir, porque existem crimes em que não é admitida a tentativa, e iremos estudar cada um deles, vai ter a necessidade de se apontar o momento em que foi iniciada
à execução, ou seja, que o agente adentrou nos chamados atos executórios, que nós estudaremos com maiores detalhes no inter criminis. Pois bem, se o agente iniciar a execução e não conseguir consumar o delito por motivos alheios à sua vontade, aí sim a lei penal poderá puni-lo, né? Porque a lei penal não pode punir atos preparatórios ou de mera cogitação, em virtude da adoção do princípio da lesividade. Então, se o agente apenas cogita, pensa em matar o seu desafeto, não pode ser punido pelo seu pensamento, pela sua cogitação. Se o agente prepara os seus atos para a morte daquela pessoa, por exemplo, prepara o local onde vai atear fogo naquela pessoa, os simples atos preparatórios, via de regra, também não constituem crime algum, via de regra, tá? Outra coisa importante é lembrar acerca dos crimes unissubsistentes, porque neles há uma concentração de atos, o que não permite o raciocínio da tentativa. Como eu mencionei, para que exista a tentativa, nós precisamos identificar o momento em que o agente ingressou nos atos executórios e foi impedido por motivos alheios à sua vontade. Nos crimes unissubsistentes, existe uma concentração de atos. Não é possível a tentativa. Por exemplo, na injúria verbal. Proferiu, já é o ato executório e já é, ao mesmo tempo, a consumação do crime. Ao contrário, nós temos também como regra nos crimes plurissubsistentes em que é admitida a tentativa, por exemplo, do que ocorre no crime de furto, em que nós podemos fracionar os vários atos que compõem o inter criminis. Nós conseguimos fracionar o que é ato de cogitação, o que são atos preparatórios e o que são os atos executórios. Não podemos esquecer também acerca da contravenção penal. Não é permitido o reconhecimento da tentativa em contravenções penais, conforme artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Maiores detalhes sobre essa questão do intercriminis que eu mencionei, nós iremos estudar na aula própria sobre intercriminis. Você também deve lembrar como é que fica a questão da pena quando o crime é tentado. O parágrafo único do artigo 14 fala da pena na tentativa. Diz que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Nas próximas aulas, nós daremos continuidade ao estudo dessas classificações doutrinárias. Deixe o seu like e inscreva-se no canal.